Graça e paz, irmãos. Amém? É uma felicidade enorme estarmos mais uma vez de forma coletiva buscando a face do Senhor através dos louvores, através das adorações e agora através da sua mensagem. Meus irmãos, hoje nós de manhã já fomos ricamente abençoados através da mensagem, traga da parte de Deus por meio do nosso missionário Felipe. Se você ainda não viu ou ouviu essa mensagem, sugiro você que procure aí nas redes sociais da nossa igreja, no YouTube, no Face, que a mensagem está lá e também vai abençoar a sua vida. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é: Jesus pode acalmar as tempestades do seu coração. Amém? O texto está lá em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41. Amém? Glória a Deus. Assim como os irmãos estão, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, de certo nós estamos vivendo um período de incertezas, um período de medo por conta da pandemia. Talvez você conheça alguém que perdeu a vida por causa desse vírus. Você conhece alguém que anda ansioso, preocupado com essa pandemia? Porque além do vírus, também existem as consequências do vírus. Esse vírus tem, em que pese as mortes, muitas mortes, também tem influenciado na vida social das pessoas, na vida financeira das pessoas, dentro dos lares. Muitas pessoas perderam os seus trabalhos, muitas pessoas perderam a sua renda de forma repentina. De certo, esse momento que nós passamos, sem dúvida, é uma tempestade que nós estamos vivendo. O mar está agitado, as nações estão cheias de medo e pessoas ao nosso redor estão morrendo. Contudo, é muito importante que nessa circunstância de medo, a gente entenda que Jesus está no controle. Amém? Meus irmãos, Jesus tinha passado o dia, aqui, esse texto, Jesus tinha passado o dia ensinando o povo por meio de parábolas, tinha passado o dia inteiro sobre um barco, falando em alta voz para as pessoas que estavam na praia, ensinando aquelas pessoas, os seus discípulos o acompanhavam, de certa forma também ouviam os ensinamentos que eram ministrados pelo Senhor Jesus Cristo, e como Jesus também era humano, ele resolveu ir para outra margem. Então ele deu a ordem aos seus discípulos
vamos a outra margem. E despedindo a multidão, eles entraram no barco e foram sentido ao seu objetivo, que era outra margem, e de repente se levantou grande temporal, e aquele temporal varria aquele barco, jogava as ondas em cima daquele barco e se enchia de água sobre aquele barco. E aqueles discípulos desesperados, não sabiam o que fazer, foram até Jesus e perguntaram: Senhor, não te importas que pereçamos? E Jesus, dormindo na parte de trás do barco, acordou, mandou que o mar se aquietasse, e rápido se aquietou, e logo ele disse aos seus discípulos: por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? E aqueles discípulos maravilhados se encheram de temor e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, esse texto tem lições incríveis para os dias que nós passamos e os dias que nós estamos vivenciando. E nós vamos extrair algumas lições preciosas desse texto. Eu inicio com vocês com a pergunta feita pelos discípulos, de forma de indagação a Jesus, que está no verso 38, diz assim: mestre, não te importa que pereçamos? Talvez essa tenha sido a sua pergunta. Mestre, não te importas que meu vizinho morra? Não te importas que nesse período que nós estamos passando, eu perca o meu trabalho? Não te importas que nesse período que a gente está vivendo, eu fique ansioso, eu fique nervoso, preocupado? O Senhor não está vendo tudo isso que eu estou passando? E por vezes essa tem sido a nossa pergunta, essa indagação a Jesus. E por que a aflição dos discípulos, meus irmãos? Porque na cabeça deles algumas coisas não estavam bem resolvidas. Até ali os discípulos já haviam passado por várias experiências com Jesus que os habilitavam a crer nele. Essas situações acontecem conosco ainda hoje. Quantas situações nós já passamos até hoje que nos habilitam a crer no Senhor, que tudo isso nós vamos passar, embora exista a tempestade, mas nós passaremos em paz. E logo já nós vamos chegar a essa paz. Quantas experiências vocês já passaram, eu já passei, que nos habilitam a crer no Senhor? Observem, irmãos, que até pouco tempo os discípulos tinham acabado de ouvir várias parábolas, já tinham visto Jesus fazer maravilhas e outras coisas, transformar água em vinho. E Jesus, ao partir, disse: passemos para outra margem. É engraçado que rápido os discípulos esqueceram a promessa de passar para outra margem. E não diferentemente isso acontece conosco. Ontem, Jesus pode ter me livrado de alguma coisa, te livrado de alguma coisa, pelo simples fato de você estar aqui vivo. Isso mostra que Jesus agiu na sua vida de ontem para hoje, e isso é motivo de você agradecer. Mas às vezes a gente esquece muito rápido, assim como os discípulos esqueceram. Com certeza, meus irmãos, Deus quer nos ensinar algo nesse período que nós estamos vivendo. Nesse período de pandemia, eu já peguei esse vírus, passei praticamente 21 dias em casa, isolado, e eu tirei esse período para mim meditar bastante na palavra de Deus, e principalmente no livro de Marcos, nos evangelhos de Jesus. Eu busquei, assim, ver o dia a dia de Jesus com os discípulos, o que ele falava para os discípulos, o comportamento dos discípulos com Jesus. Isso, assim, de certa forma, mexeu bastante comigo.
E eu entendi que Jesus queria me ensinar alguma coisa. De certa forma, também tenho uma vida um pouquinho corrida. E às vezes eu estava deixando de lado algumas coisas que importam, principalmente a minha vida devocional, o culto doméstico com a minha esposa. E Jesus foi lá e disse: olha, está na hora de parar e te voltar para mim. O que Jesus está querendo ensinar a você durante esse período? Você já se alertou para isso? Em momentos de medo e em momentos de dor, a gente também pode aprender certas coisas. E quem sabe esse não é um momento também de aprendizagem. Meus irmãos, às vezes ficamos com essa angústia, parecendo que a promessa de Jesus e a realidade está em choque. Jesus tinha acabado de falar: passemos para o outro lado. E eles passam por um temporal que pode levá-los para o fundo do mar e se desesperam e entram em angústia e ficam nervosos. Isso também tem acontecido conosco. Meus irmãos, a tempestade que eles não podem acalmar, Jesus pode. Sabe por quê? Porque Ele está no controle. Até pouco tempo, você acordava, levantava, talvez levava seu filho na escola, ia para o seu trabalho, voltava para casa, ia caminhar, ia para a academia, ia se reunir com seus amigos, ia para o restaurante, ia para a praia, ia jogar futebol. E de uma hora para outra, a nossa rotina mudou. De uma hora para outra, surgiu certas inseguranças. Será se eu pegar esse vírus eu vou morrer? Será se a minha empresa vai continuar? A empresa onde eu trabalho, a empresa que eu tenho vai continuar? E eu vou conseguir ainda ter meu emprego? Será se eu vou conseguir honrar os meus compromissos financeiros? Será se esse vírus vai pegar em mim e, sei lá, eu vou morrer por causa desse vírus, porque tem muitas pessoas morrendo? Eu tenho certeza que essa insegurança e essas perguntas passaram na sua mente. Eu não tenho sombra de dúvidas, porque isso passou na minha. Contudo, nós pensávamos que tínhamos o controle da situação. Nós vivemos uma geração do touchscreen, né? A gente aperta e as coisas funcionam, né? No celular. A gente aperta, vai funcionando. A gente está lá no sofá, vai trocando os canais igual um videogame, né? A gente pensava que tinha o controle de tudo, que tudo estava sob o nosso controle. Eu estou aqui, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nada pode aqui mudar a minha rotina, eu já estou estabelecido aqui, já estou aqui com a minha casa, já estou aqui com a minha empresa, com a minha família, com o meu trabalho. E de forma repentina, tudo isso mudou. Outro dia, a título de exemplo, outro dia, uma família me procurou lá no escritório e o rapaz disse que o pai tinha pegado esse vírus lá em Manaus e ele estava no hospital onde a diária do hospital era R$15.000. E o pai dele evoluiu e teve que ir para a UTI do hospital, e a UTI do hospital era R$100.000, um hospital particular. E por não ter condições, eles conseguiram um hospital público lá em Manaus, levaram essa pessoa para lá, mas infelizmente ele veio a óbito. Antes dessa pandemia, muitas pessoas colocavam a sua confiança todinha no dinheiro. Mas essa pandemia demonstrou que dinheiro nenhum pode livrar uma pessoa desse vírus,
pode comprar saúde, pode comprar a cura para tudo isso. Meus irmãos, aquilo que nós não temos o controle, Cristo tem o controle. Amém? Meus irmãos, e aí no verso 40, Jesus pergunta: por que sois tímidos? Por que não têm fé? Jesus estava, em outras palavras, Jesus estava dizendo: por que vocês têm medo? As experiências que vocês tiveram comigo, o que vocês ouviram, o que vocês viram, não foi o suficiente para vocês crerem em mim? Eu pergunto para vocês, as experiências que vocês tiveram, é o suficiente para que vocês tenham fé em Jesus? Tudo que vocês passaram até hoje não habilita vocês a crer em Jesus, mesmo diante dessa circunstância que nós estamos vivendo? Meus irmãos, eu tenho 28 anos. Eu acho que é 28. 28, né? 28 anos. E eu nunca tinha passado por um momento como esse. De ter que usar máscara na rua, álcool em gel. A minha mão já está lisa de tanto passar álcool em gel na minha mão. E eu nunca tinha passado um momento como esse. Nunca tinha vivido um momento como esse. A verdade é, irmãos, que nós passamos a nossa vida inteira estudando sobre fé, vendo os testemunhos bíblicos de fé, conceituando a fé, e esse é o momento de você pôr a sua fé em prática. É igual como se você estivesse numa faculdade, onde você aprende toda a teoria, e nesse momento você tem que pôr em prática a sua fé. Meus irmãos, esse texto apresenta para a gente 4 respostas porque a gente deve ter fé e não medo. A primeira por que nós devemos ter fé e não medo é o seguinte: por causa da promessa de Jesus, passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, o nosso destino não é o fundo do mar, e sim a outra margem. As tempestades vão acontecer, as lutas vão acontecer, as pandemias vão acontecer, as enfermidades vão assolar, mas o nosso destino é a outra margem. Promessa dele e realidade são a mesma coisa. O destino daqueles homens não era um naufrágio, era a outra margem. Então você pode também entender uma coisa: as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Amém? Quais as promessas de Deus para as nossas vidas? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A morte pode nos separar de Jesus? Como é que diz lá em Romanos 8, 36 em diante, creio eu, que a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. A outra resposta, porque devemos ter fé e não medo, por causa da promessa de Jesus, por causa da presença de Jesus com eles. Uma coisa é você estar na tempestade sozinho, outra coisa é estar na tempestade com Jesus ao seu lado. Meus irmãos, o que tira o medo do coração não é a ausência de tempestade. O que nos dá segurança é saber que Jesus está no barco conosco. Meus irmãos, eu tenho certeza que Jesus está comigo. Você tem essa certeza hoje? Eu tenho a certeza que Jesus está na minha vida. Você tem isso? Se Jesus voltasse hoje, você teria essa convicção de que você subiria com o Senhor? Mesmo diante do cenário que você
que nós nos encontramos, você tem essa tranquilidade de dizer, se Jesus me chamasse agora, por mais que eu não queira, mas eu subiria com Cristo? Amém? Agora vocês imaginem quem está passando por essa tempestade sem Jesus no barco. Imaginem. Vocês devem conhecer alguém que está passando por tudo isso, está muito nervoso. Irmãos, eu só quero abrir um parêntese aqui. Eu não estou dizendo que você não deve observar as orientações do Ministério da Saúde, máscara, álcool em gel. Eu tomo esses cuidados. Eu tomo todos esses cuidados. A minha família toma todos esses cuidados. Eu não estou dizendo isso, por favor. Tá bom? Não me entendam errado. Nós estamos falando do medo que essa pandemia, que essas consequências geram no nosso coração, geram na nossa vida. Certo? Fechado. A terceira resposta, porque devemos ter fé e não medo, porque na tempestade Jesus estava serenamente descansando. É claro que Jesus sabia que aquela tempestade viria. Meus irmãos, Jesus tem um atributo, tem vários atributos, e um desses atributos é a onisciência. Ele sabe todas as coisas. Aquela tempestade com certeza não pegou Jesus de surpresa, e essa pandemia também não pegou Jesus de surpresa. Jesus não estava em apuros no mar da Galileia, nem muito menos se encontra em apuros na pandemia. Vejam só, a paz do cristão não é a ausência de problema. Essa paz não experimentamos apenas quando temos saúde na família, dinheiro e o país está em paz. Nós podemos desfrutar da paz no meio da tempestade. Paz no meio da tempestade. Jesus diz que Ele dá a paz não que o mundo usufrui, não é isso? Mas a paz que Ele tem, Ele nos dá. E a paz dele guarda a nossa mente e o nosso coração de todas as incertezas e inseguranças. Aqui, meus irmãos, a fé em Cristo faz toda a diferença. A ansiedade, a preocupação, ela paralisa a nossa fé. Vocês sabiam disso? Quantas pessoas estão com a fé paralisada por causa do sentimento de angústia, sentimento de preocupação, não apenas na pandemia, mas em outras circunstâncias mais. E a fé dessas pessoas andam paralisadas. Meus irmãos, onde é que está a sua fé, a sua esperança? Onde estão os seus olhos? Se a sua segurança está no dinheiro, está na saúde, na política, nos homens, nessa hora você se fragiliza. Se você colocar a sua fé e a sua segurança nessas coisas, nesse momento, você se fragiliza totalmente. Mas se a sua fé está em Jesus, então você escuta dele. Por que você está com medo? Aonde está a sua fé? A quarta razão por que nós devemos ter fé e não medo é porque quem está no barco com eles é Jesus, aquele que tem todo o poder. Amém? Você tem dúvida disso?
que Deus tem todo o poder? Meus irmãos, Marcos, aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, ele reúne 4 fatos que retratam o poder de Jesus. O primeiro é aqui nesse capítulo, onde nós vemos que Jesus exerce o seu poder sobre a natureza. Ele fala para o mar e para o vento: aquiete-se, cale-se. E o mar, com a sua palavra, o obedece. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que apenas uma palavra de Jesus e esse vírus pode ser extinto. Basta uma palavra dele e um cientista descobre um remédio eficaz. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus pode. No início do capítulo 5, o outro fato que demonstra o poder de Deus, quando Jesus desembarca do outro lado, vem até ele um endemoniado, e ele cura aquele homem possesso. Aqui Jesus tem poder sobre os demônios. O terceiro, logo em seguida, é uma mulher hemorrágica, que há 12 anos sofria com esse fluxo de sangue. Os médicos não tiveram condições de curá-la e todo o dinheiro que ela tinha, ela havia dispensado atrás da cura. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ciência tem seus limites. Mas Deus tem o poder sobre todas as enfermidades. Amém? Glória a Deus. E aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e ficou imediatamente curada do seu mal. Outro poder de Jesus demonstrado também, já para o final do capítulo 5 aí de Marcos, Jairo, um dos principais da sinagoga, vai atrás de Jesus, se humilha aos seus pés, de Jesus, cura minha filha está à beira da morte. E Jesus vai até a casa de Jairo, e nessa caminhada onde Jesus vai até a casa de Jairo, a mulher com fluxo de sangue chega até ele, toca nas suas vestes, ela é curada. Enquanto isso, chegam os emissários da casa de Jairo e dizem para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. E Jesus ouve isso e diz para Jairo: não temas, mesmo diante da morte, crê somente. Meus irmãos, mesmo diante dessa circunstância, não temas, creia somente. Amém? Glória a Deus por isso. E Jesus chega até a casa de Jairo. Algumas pessoas riem dele, e ele diz para aquela menina: eu te ordeno, levanta-te. E aquela menina torna a viver. Meus irmãos, Jesus tem todo o poder. Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Jesus tem poder sobre os demônios, sobre as enfermidades e até mesmo sobre a morte. Glória a Deus por isso, amém? Meus irmãos, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. E fé é o instrumento pelo qual os cristãos recebem as bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Mas se está faltando fé, eu peço que vocês folheiem um pouquinho a Bíblia, que vai lá para Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, verso 22 a 24. Se está faltando fé em meio a esse período, a essa circunstância, olha só que o pai desse jovem possesso falou a Jesus. Marcos 9, 22 a 24, diz assim. Vamos ler a partir do 21, diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede?
Desde a infância, respondeu. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha só o que o pai do menino disse para Jesus. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Olha a resposta do pai do jovem. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meu irmão, se hoje tem faltado fé a você, fale para Jesus, Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Eu preciso, Senhor Deus, ter fé, eu preciso acreditar. O pior de tudo, meus irmãos, é que a gente sabe que nós vamos chegar no outro lado da margem, mas na tempestade a gente entra em desespero. Sabe como é o nome disso? Incredulidade. Muitas pessoas nesse período andavam com Cristo, vinham para a igreja, faziam suas devocionais, achavam que tinham uma vida sólida com Cristo, mas nesse período a fé se abalou. Entraram em colapso, ficaram preocupadas, angustiadas. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas fraquezas, sim, nossos medos, mas nós não podemos esquecer em nenhum segundo da nossa vida que o Deus que nós servimos tem poder sobre todas essas circunstâncias. Amém? Glória a Deus por isso. E o texto termina com os discípulos cheios de admiração e temor, diante daquele milagre extraordinário do mar em fúria se tornar calmo e do vento se recolher. E se perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não sei qual foi a resposta que eles deram, mas eu sei e eu tenho uma resposta para dar para vocês. Este é Jesus, o nosso glorioso Salvador. Este é aquele que você pode pôr nele sua confiança e encontrar nele perdão, salvação e segurança. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, Jesus pode acalmar as tempestades do seu coração. Amém? Meus irmãos, para a gente concluir, em que pese o milagre de acalmar uma tempestade seja magnífico, o maior milagre que o ser humano pode experimentar na vida é a salvação. Porque o humano pode se livrar de uma pandemia e logo após falecer de outra coisa. Agora a salvação te coloca no reino eterno. Você pode passar por essa vida e ter a certeza que você viverá eternamente com Cristo. Você tem essa certeza? Eu tenho essa certeza, graças a Deus. Meus irmãos, na verdade, agora essa palavra é direcionada para quem ainda não tem essa certeza. Venha para o barco de Jesus. Ele não te promete a ausência de tempestades, mas uma promessa ele te dá: você chegará a outra margem. O seu destino você chegará. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus grandioso, o Deus que tem poder sobre as forças da natureza, o Deus que tem poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte, aquele Deus
que nós podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de insegurança. Sabemos, Deus, que em Ti há paz em meio às tempestades. Senhor Deus, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor se importa conosco, que somos tão pequenos diante de Ti. Senhor Deus, em nome de Jesus, oramos nesse momento por Santarém, pelo Pará, pelo Brasil, pelo mundo, Senhor Deus. Essa nação precisa do Senhor. Eles precisam, Deus, de salvação. E os emissários e os mensageiros somos nós. Que a nossa fé, Deus, seja uma fé inabalável. Uma fé que não seja vivida apenas em circunstâncias de alegria, de felicidade, mas seja uma fé inabalável em momentos, Pai, de dor, de medo, de insegurança. Nós te pedimos, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.